E aí, tudo beleza? David Art aqui do Chief of Design. Estou gravando mais esse vídeo para você de conceitos, fundamentos de design. Vamos falar sobre semiótica, semiótica aplicada ao design. Vamos entender essa ciência dos signos. Essa aula é especial porque ela é um crossover, então você que está no curso Fundamentos do Design Visual, você tem acesso a essa aula. Você que está acessando o curso de Identidade Visual, se já estiver tudo ok, lançado certinho, né, você também estará vendo essa aula. Então eu vou deixar os links dos cursos, tá? Porque inclusive eles se integram para você dar uma olhada. E se você estiver vendo no YouTube, vou deixar também os links dos cursos aqui, desses que eu citei, para que você possa também dar uma olhada e se sentir confiança, ser um aluno aqui do TIFF, ok? Vamos falar sobre semiótica aplicada no design. E o que é semiótica? É a ciência dos signos e de seus processos significativos. Isso é importante, guarda aí. Ou seja, estuda todos os meios que o homem se comunica, sejam eles linguagens verbais ou não verbais. Normalmente a gente associa a semiótica a imagens, mas o estudo é muito mais amplo e pode se referir a outros tipos de linguagens, gestos, sons, cheiros, entre outros. Por isso, a semiótica também é difundida como a ciência de todas as linguagens e praticamente tudo que existe pode ser estudado e analisado a partir da semiótica. A gente acaba utilizando mais exemplos de imagens, exemplos visuais quando a gente fala de semiótica, mas a semiótica não necessariamente se refere somente à questão de imagem. Nós podemos falar sobre semiótica, por exemplo, você vai entender daqui a pouco, né, nos próximos slides, que um som, por exemplo, ele pode ser estudado aqui dentro da semiótica, tá? E ele pode representar algo, simbolizar algo. Então, nesse sentido que é importante ressaltar. Porém, claro, obviamente, por estarmos falando de design, e principalmente de design visual, a gente vai se apegar um pouquinho mais a essa parte de comunicação visual. E da onde vem a semiótica? A semiótica nasceu no final do século XIX, início do século XX, com esses dois personagens que são Peirce, filósofo americano, e Saussure, cientista suíço, pai da linguística científica. Desculpe se eu estiver pronunciando Saussure errado, enfim, o nome dele errado, que eu acho que é francês, enfim, esse nome, e talvez esteja pronunciando errado. Me desculpe, se for o caso. Então, nós temos aqui dois cenários, né? Nós temos aí a escola americana e a escola europeia. Basicamente, é isso e muito parecido com o que aconteceu também com a Gestalt. Os pensamentos são muito semelhantes, as teorias são muito semelhantes. Se você pega para ver uma ou outra, apesar de só falar em semiologia, ele talvez tentasse ampliar um pouco mais como ciência, um estudo mais aprofundado, realmente não que Peirce não tenha feito isso, mas enfim. Voltando aqui o texto, então esses são os principais expoentes e criadores das duas teorias mais importantes sobre signos, a semiologia, como eu já adiantei para você, de Saussure, e a semiótica associada a Peirce. Bom lembrar que mesmo que você fale de semiologia, de Saussure, a gente acaba utilizando mais semiótica, né? Até enfim, os estudiosos, etc., meio que acabaram resumindo a palavra semiótica. A palavra semiologia você vai encontrar menos. E claro que, obviamente, sempre vai encontrar associada a Saussure. Quando você digita ou procura sobre semiótica, você vai acabar encontrando sobre os dois, tá? Então, semiótica acabou sendo o termo mais adotado. E embora trabalhassem de forma independente, existem muitos pontos em comuns em ambos os estudos, como eu falei. No entanto, diversos teóricos ao longo dos anos, inclusive antes da Era Moderna, estudaram a forma pela qual a nossa mente lê os signos e interpreta tudo o que temos à nossa volta. Se você for parar para ler um pouquinho sobre isso, você pode ver relatos ali de estudos de Platão, de estudos de Aristóteles, de estudos de Santo Agostinho, referentes a interpretação de signos, a leitura de signos e como os signos eles passam mensagens, eles simbolizam coisas nesse sentido. Mas realmente o estudo como a gente vê hoje em dia e o que a gente aprende
é baseado nesses dois personagens aí, Peirce e Saussure. E o que é um signo? É importante entender sobre o que é um signo, né, antes de falar de outras coisas. E afinal você já leu um pouco sobre isso, né? No outro slide eu falei a ciência dos signos. Então vamos definir o que é um signo. E aqui, essa definição, e a partir daqui também, nessa aula, nessa apresentação, eu vou em direção mais ao estudo de Peirce, tá bom? Então a gente vai acabar lendo e falando mais sobre o pensamento que Peirce elaborou. Um signo é uma coisa que representa um objeto para o interpretante, ou seja, agora eu trago ele, né? Segundo Peirce, um signo é dividido em 3 partes. Portanto, temos o signo triádico. E eu ressaltei aqui, signo triádico, porque, segundo Saussure, seria diático, né? Seria apenas dividido em 2 partes. Tem lá o significante, o significado, a imagem acústica. Nesse caso aqui de Peirce, seriam 3 itens, vamos colocar assim. E aqui nós temos essa definição dos 3, né? Então, a coisa que tem esse caráter, eu denomino representamen. O efeito mental, o pensamento, o seu interpretante. E a coisa que ele coloca no lugar, o seu objeto. E essa citação foi tirada desse livro aqui. Óbvio que eu não li esse livro aqui, ele só tem em inglês, é difícil encontrar, até em PDF é muito difícil encontrar. Mas quando você lê outros autores, eles acabam se referenciando a esse livro aqui, que são 2 volumes, tá? O livro de Peirce. Tem 2 volumes. Então vamos entender o que são, na verdade, o que é cada coisa, né? Esse representamen, o interpretante e o objeto. Eles 3 formam um signo. Quando a gente está falando de um signo, é importante a gente também lembrar que o signo é como se fosse uma interface. Uma interface que liga a realidade, então algo que ele representa, à interpretação, à mente, né, da pessoa que está vendo, que está lendo aquela imagem ou aquele signo. Então ele acaba entrando aqui no meio e atua como se fosse uma interface mesmo, fazendo meio de campo entre o que ele representa e a mensagem para quem ele está passando, né? Para a pessoa que está lendo aquele signo e o que ela vai interpretar a partir daquilo. Aqui tem a representação, então, gráfica, né, do que nós já vimos. O representamen seria o A, o objeto seria o B e o interpretante seria o C. Como que funciona isso na prática? Nós temos aqui o representamen, que seria o signo, realmente a representação fiel daquele objeto. Então aqui nós temos, por exemplo, uma imagem, um desenho, uma ilustração, enfim, como você quiser chamar, de uma câmera. Mas esse representamen também poderia ser o texto, né? O nome dela, a câmera fotográfica, poderia ser o representamen. Então, o que essa imagem e esse texto representam? Eles representam o objeto, que seria a câmera fotográfica, a câmera real, que existe no mundo real, tangível. Tá? Então, essa parte aqui é uma representação visual do objeto. E o interpretante seria a imagem que essa representação causa na mente da pessoa que está interpretando, né? Do sujeito, do interpretante. Então, quando a gente fala, ou quando a gente escreve, quando a gente desenha uma câmera, nós temos uma visão mental daquele objeto. Então, por exemplo, eu vou falar agora pastor alemão. Você imaginou, muito provavelmente aí na sua cabeça, um pastor alemão, não é? É essa imaginação, esse pensamento, essa lembrança, esse reconhecimento mental que
nós temos na parte do interpretante. E, obviamente, ele está representando algo aqui, que é, nesse caso, o objeto. Então, nós temos essa pirâmide, essa tríade de elementos quando a gente está falando de um signo. Ele tem um representame, ele tem o objeto, que é aquilo que o representame está explicando, está realmente, literalmente representando. E nós temos o interpretante, que é a pessoa, o sujeito, o lado que vai receber essa informação, ok? E por que é importante você saber disso? Porque você, como designer, você é o causador aqui, né? Você tem o poder de criar esse representame visualmente. Então, você pode criar através de ícones, através de tipografia, de outras coisas, até mesmo de som, um signo, né, que vai representar alguma coisa e que vai ser interpretado por alguém, vai ser interpretado pelo seu público-alvo, pelo usuário. Então, quando você está criando um ícone, você tem que ter essa noção. Um ícone, uma marca, um símbolo, enfim. Você tem que ter essa noção que você está comunicando. E você está comunicando algo para alguém. Essa pessoa vai ter o pensamento dela, vai interpretar. E que normalmente você estará representando algo tangível, né? Estará representando alguma coisa. A partir disso, nós temos 3 tipos de signos: o ícone, o símbolo e o índice. Seria a dimensão sintática, a dimensão pragmática e a dimensão semântica. Quando a gente está falando de signos, é importante ressaltar, novamente, existe sempre alguma coisa a ser representada, existe um objeto, existe um significado. Existe a pessoa que vai interpretar, o público, o usuário que vai interpretar e o decodificador, né? Que seria literalmente o signo, tá bom? Então, o signo é aquela interface que você viu no slide anterior. E dentre esses tipos, nós temos os ícones, por exemplo. São os mais fáceis de serem compreendidos e representados, pois a representação é literal. É a representação literal da forma do objeto, do item ao qual ele está representando. Por exemplo, nós temos esse signo de câmera. E olha só, é a representação literal da câmera. Você consegue perceber que é uma câmera, né? Não tem o que falar. Você basta ter visto alguma câmera uma vez na vida que você vai saber que trata-se de uma representação gráfica de uma câmera. Depois nós temos o índice. O índice requer um conhecimento prévio do que é representado, algum tipo ou nível de experiência do fato ocorrido. Normalmente o entendimento acontece através de assimilação, por indução, por aproximação daquilo que ele está sendo representado. Então, por exemplo, aqui já fica mais aberto, porque não é a representação literal de fotografia, de câmera, nada do tipo. Mas aqui nós estamos representando uma lente. E aqui, né, aqui seria a parte do vidro ali, literalmente da lente, né? E aqui, por exemplo, um corpo de uma lente, né? Dessas câmeras DSL. Então note que para você associar a uma câmera fotográfica ou a fotografia esses símbolos, você precisa ter um conhecimento prévio. Porque senão, você vai pensar que isso daqui, sei lá, é uma roda de um carro, algo assim. Você pode associar isso daqui, sei lá, com foguete, com chapéu, um palácio, qualquer coisa aqui. Palácio aqui, as janelinhas, né? Ó. Então, se você não tem um conhecimento prévio, você não consegue interpretar que isso é uma lente de câmera, por exemplo. Você vai pensar que é uma coisa, sei lá, o que é isso daqui, meu Deus? Então, trata-se de ter um conhecimento prévio para você interpretar. Ele dá indícios, né? O próprio nome diz, é um índice. Ele dá indícios. Você vai fazer por assimilação. Depois, nós temos o símbolo. Os símbolos são os signos que representam algo, mas que não necessariamente possuem sentido literal ou, tipo, nada
nada que represente aquele objeto que ele está determinando ali, que ele está apresentando. Um exemplo disso, né, são os números, né? Quando você fala o número 1, por exemplo, se você for ver talvez o número romano tenha mais sentido, né? Porque 1 é apenas um traço. No nosso aqui no algarismo romano, tem 2 traços. Então, se a gente for seguir a lógica por traços, não dá mais, porque tem 2 traços, né? Quando formando o número 1. Então, nessa parte de símbolo, a assimilação acontece em razão a convenções, a hábitos e a um processo de rememória, de relembrança, né? E às vezes precisa de uma explicação prévia. Nesse caso, trazendo mais para o lado do design, podemos citar a questão de marcas, onde às vezes a gente precisa explicar realmente a definição, o conceito daquele símbolo que nós criamos. Porque de bate-pronto nem sempre a pessoa vai identificar, ou quando você está apresentando para o cliente, ele vai identificar aquilo que você se propôs a passar. Nós temos um exemplo aqui, continuando ainda na questão de máquina fotográfica, de um ícone de fotografia, né, que representa uma máquina fotográfica. Então você veja que ele é muito menos literal que o primeiro, ele não tem nenhuma associação, ou pouquíssima associação, como o segundo lá da lente, principalmente o segundo exemplo da lente, né, do slide anterior. Aqui, se a pessoa não tiver um conhecimento, ela vai poder interpretar que, sei lá, que isso daqui é uma máquina de lavar vista por cima, sei lá, qualquer outra coisa. Só que, hoje em dia, a gente utiliza tanto celular, com os ícones de câmera, etc., que nós batemos os olhos nesse ícone e já entendemos que se trata de alguma coisa referente à câmera, alguma coisa talvez referente ao Instagram, porque se tornou uma convenção. Então, no caso do símbolo, ele é muito mais abstrato. E para a pessoa entender, realmente vai ser através de convenção. Como, por exemplo, nós temos aqui a questão do botão de desligar. Há 20 anos atrás, isso daqui não representava desligar. Tipo, você mostrava isso daqui para alguém, só ia pensar, sei lá, que é um símbolo de ET. Qualquer coisa assim. Aqui, no símbolo masculino e feminino, também a gente não tem a representação literal e nada que associe ao feminino, né? O masculino tem um traço aqui, sei lá, vou falar que isso daqui é a besteirinha do cara pra cima, não sei, porque não tem lógica, tipo, não tem lógica. Aí a mulher tá com a cruzinha aqui pra baixo, não tem sentido assim literal que representa um homem ou mulher, né? A mesma coisa esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui, eu acho que você conhece. Se você conhece esse símbolo, deixa um comentário aí falando o que é esse símbolo. E depois você deixa com a hashtag Datebayo, tá bom? Aí eu sei que você entendeu. Mas esse símbolo também não representa de forma literal o local que ele é... Enfim, você entendeu. Vamos continuar então. Aqui nós temos o ícone do TIFF e é interessante falar que um signo ele pode ter ou ele pode ser mais do que um item, mais que uma categoria. Então, um mesmo signo ele pode ser um ícone, e ele pode ser um símbolo, ele pode ser um ícone, pode ser um índice. Nós temos aqui no TIFF, por exemplo, de forma literal, a representação de um humano, né? E basicamente de um humano masculino, né? Um homem. Aqui, ó, a partir da barba, a gente consegue criar aqui o rostinho. Mas não dá para saber literalmente se tem uma ligação com o chefe, não é? Ou algo do tipo. Porque se você mostrar isso para uma criança, talvez ela não vá associar. Agora, se você mostrar para um adulto, talvez a cartola, o bigode, ele começa a associar, ou associar até as outras coisas. Então, talvez aqui tenha que explicar, venha o texto logo abaixo que confirma o nome, né, TIFF. Então, ele dá significado, ele reforça o significado desse símbolo. Percebe que dentro do mesmo elemento
eu tenho uma certeza, mas eu tenho uma dubiedade, né? Tipo, eu sei que é um cara, mas eu não sei, eu posso não saber se o que ele tá representando. Se tá representando, sei lá, um barbeiro, um chefe, enfim. Então, um signo ele pode ser mais do que uma coisa, tá? E não somente, é um ícone, é um índice ou é um símbolo. A gente vê muito isso em placas, né, em sinalização. Aqui, por exemplo, área de desmoronamento. A gente consegue identificar um carro, que é a representação literal, e tem essa daqui, desmoronamento, que essa é tipo como se fosse um retângulo ali, meio que fracionado ali, né, em partículas. Mas se você não tiver um conhecimento, se não for por indução, se não for por convenção, você não vai interpretar isso daqui como algo que está desmoronando, não é? A mesma coisa, voltar ao exemplo da criança. Se você mostrar isso daqui para uma criança, talvez ela não entenda que isso daqui se trata de um aviso de desmoronamento. Porque ela não teve o repertório, ela ainda não está dentro dessas convenções que nós vivemos hoje em dia. Por isso que é super importante você entender o público para o qual você está criando aquele ícone e está determinando aquela imagem. Porque nós somos os geradores, nós designers que estamos lidando com comunicação visual, nós temos essa responsabilidade de comunicação. Nós que geramos a comunicação. E se a gente erra, peca nessa primeira parte, a comunicação pode ir por água abaixo e ter interpretação totalmente errada. Aqui, então, representando aqui um leão, olha a carinha do leão aqui, todo trabalhado na juba. O leão, nós podemos dizer que se a gente pegar um signo que representa ele, da categoria ícone, seria, por exemplo, um desse tipo, que é a representação literal. Você vê aqui um leão, você consegue encontrar a juba, a cauda, o formato da cabeça, os dentes. Então você vê literalmente que é um leão. Mas eu posso também representar o leão com um índice, que são esses indícios, não é? Através da pata, por exemplo, né, da pegada do leão, através da juba dele, então da silhueta, você acaba indicando. E se você quiser expandir mais, você pode representar o leão, por exemplo, através do símbolo aqui do signo, né? Do horóscopo, né? Inclusive, né, você já percebeu que eu estou falando signo aqui, mas eu não estou falando de horóscopo, tá? Essa foi a única parte que eu falei de horóscopo. Não estamos falando de horóscopo. Mas então, você também pode representar leão, por exemplo, dentro da nossa cultura, a partir desse desenho, né, que representa aqui no caso o horóscopo. Você também, se quiser ampliar, você poderia representar o leão através da coroa. A gente sempre associa leão ao rei da selva, ao dono da selva. Então, talvez poderia ser também. E um signo que representa o leão, né, ou que o leão simboliza. E por fim nós temos o símbolo. Então, o que o leão simboliza para a gente, não é? O que ele pode significar para a gente, mas que não é uma representação literal e que nem tem a ver, nem tem indícios com ele. Por exemplo, o leão de Judá, se você for dar uma lida aí também na história, ou se até mesmo se você gostar dos Rasta, você vai ver lá o leão de Judá, que tem a ver diretamente com divindade. Então o leão pode representar a divindade. A gente vê isso daí também, até mesmo na Igreja Católica. A realeza, como eu já citei aqui, o ícone da coroa. O leão também representa a força. Talvez você queira criar uma marca por exemplo, de uma equipe de jiu-jitsu. Talvez um leão possa fazer sentido, né? Representar força. Por exemplo, justiça, bravura. Também ao longo da história, o símbolo do leão foi muito utilizado nesse contexto de justiça, de bravura, de simbolizar esses termos, esses adjetivos, esses sentimentos.
Então, um leão, apenas um leão, um objeto, ele pode ser representado de várias maneiras e pode ser interpretado de acordo também, claro, com a pessoa que está vendo. Afinal, se a gente voltar anos atrás e utilizar talvez esse símbolo aqui do horóscopo, talvez as pessoas não entendam. Hoje em dia, dentro do Ocidente, por exemplo, entenderiam. Deu para entender você aí? O que seria o ícone, o que seria o índice, o que seria o símbolo? Tudo isso você, como designer, tem que pensar porque você está comunicando para alguém. E esse alguém, que é o público, que é o usuário, que é o decodificador, tem que ser levado a sério. Você tem que estudar antes de você pensar em comunicar visualmente. Então, o símbolo só faz sentido quando o sujeito que está lendo o signo tem repertório para interpretá-lo de determinada maneira. Não adianta nada você criar um ícone que representa, por exemplo, alguma etnia, algum grupo em particular, e pensar que esse mesmo ícone, que esse mesmo signo vai ter o mesmo sentido em uma outra etnia, em um outro grupo. Você tem que ter esse conhecimento prévio, porque ele faz total diferença na hora de interpretar aquele signo. E aproveitando a questão do exemplo do leão, eu quero passar um caso aqui bem interessante, né? O Rei Leão, caso você não saiba, é um filme da Disney de 94 ou 95, se eu não me engano, mas foi o primeiro filme que eu vi no cinema. E se eu não me engano, também é a primeira história original da Disney, né? Sem ser conto de fadas, porque os outros filmes, até então, eram todos baseados em contos de fadas. É uma história, inclusive, shakespeariana, né? Você vai encontrar ali muitas semelhanças com Hamlet. E nesse caso aqui, do Rei Leão, existem teorias da conspiração. Não só com o Rei Leão, mas com vários filmes da Disney. E algumas teorias, né? Falam aqui, ó, que o designer, ou a pessoa que criou esse cartaz aqui, ó, tava de zoeira, ó. Tava criando um negócio fálico aqui. E também, a principal, não é? Que você encontra aí na internet, é dizer que nessa parte aqui que o Simba, enfim, tá ali, triste e tal, que as estrelas apontam a palavra sex, né? O sexo. Só que isso acontece na mente de quem tem repertório para ver isso. Então, uma criança, ela não tem a malícia, ela não tem o repertório, ela não tem a experiência, ela não viveu para entender ou para enxergar alguma coisa sexual nisso daqui. Por isso até que tem esse meme, ó, capa do Rei Leão vista por uma criança, capa do Rei Leão vista por um adolescente. Porque o adolescente aqui tá sei lá, com a mão meia peluda. Então, é normal ele identificar coisas que talvez só existam no olhar dele. Mas uma criança, ele não vai identificar. Uma criança não vai, porque ela não tem esse repertório. A mesma coisa aqui, não é? A pessoa tem que realmente estar com a cabeça muito voltada para sexo para tentar pegar um mini segundo aqui e tentar colocar essa palavra. Claro que a gente não pode confiar em tudo, não é? Que a gente vê por aí, nem tudo que a mídia passa pra gente. Mas é muito mais teoria da conspiração do que realmente alguma coisa que foi planejada. Só que isso só acontece porque a pessoa que pensou nisso teve ou tem a mente preparada para interpretar dessa maneira. Você consegue compreender isso? Que você tem que pensar no público que você está passando aquela mensagem, que você está comunicando através daquela imagem. Porque se você, por exemplo, estiver comunicando com uma criança, né, ela não vai de forma alguma interpretar essas coisas que esses adultos interpretaram aqui ou fizeram caso aqui nessas imagens, nesse filme. Um outro exemplo, né? E eu vou continuar utilizando aqui o exemplo do anime Shounen aqui. Seriam esses dois ícones aqui que eu peguei só para continuar e reforçar a exemplificação. Nós temos aqui uma cobra
certo? Aqui entrelaçada numa madeira, numa árvore, por exemplo, você poderia imaginar. E o que isso representa? Talvez para você não representa nada. Ou talvez represente uma cobra, uma serpente, tipo uma coisa meio ruim. Mas saiba que esse é o símbolo da medicina. Então, esse símbolo representa a medicina para os médicos. E olha que louco, se você não souber disso, você vai interpretar esse símbolo talvez de uma maneira errada. Talvez se você for fanático vai falar, é símbolo do capeta, sei lá. Você está entendendo? Mas ele representa a medicina. Então, se você estivesse, por exemplo, falando com médicos e você utilizar esse símbolo, eles vão entender, né? E vão se sentir representados, enfim, vai fazer sentido. Agora, se você utilizar esse mesmo símbolo, por exemplo, numa imagem para uma igreja, não vai dar bom. Ou qualquer outra coisa. Enfim, cobra a gente tende a assimilar coisas ruins, não é? Então, tem que entender para quem você está comunicando. A mesma coisa aqui, ó. Se você mostrar esse símbolo para alguém, a pessoa pode falar que é uma raquete, pode falar que é sei lá, aqueles abanadores assim, que, sabe, para fazer evento, né? Que na verdade até tem a ver. Mas se você mostrar para um nerd, se mostrar para um cara que gosta de anime, ele vai saber que isso daqui é dos Uchiha. Então vai fazer sentido se você estiver comunicando, se você estiver criando para esse tipo de nicho, para esse tipo de pessoa. O mesmo símbolo ele pode ter diversos significados de acordo com a experiência de quem está interpretando, de acordo com a bagagem, com o conhecimento, com a cultura, com os valores, com a religião, com o grupo que ele está envolvido, a etnia. Tudo isso você tem que levar em consideração. Por isso que o estudo do usuário, a criação de personas, o entendimento do público-alvo é super importante quando você está criando um símbolo, principalmente quando a gente está falando de marcas. Quando você está criando uma marca e ela vai representar aquela empresa, você tem que pensar não só na empresa, mas também no público que enxerga aquela empresa, como o público vai enxergar aquela empresa. Seja um símbolo mais abstrato, seja um símbolo literal. Você pode adicionar conceitos a partir dessa linguagem visual, mas você tem que ter a noção que o público vai interpretar de acordo com o perfil dele, né? O perfil que aquele público tem. Então, conheça o usuário, não se esqueça disso, é a lição de casa quando a gente fala de qualquer assunto de comunicação visual. Eu penso que a semiótica pode te ajudar para que você entenda melhor quando estiver criando seus ícones, as suas imagens e também até mesmo ter mais criatividade. Como você viu no caso do leão, você pode representar um leão não de forma literal, você pode representar através de outras coisas. E isso faz total diferença, principalmente quando você está lidando com marcas, não é? Porque você precisa criar algo original e talvez você pode até utilizar algo, um signo, um símbolo abstrato, mas que mantenha um sentido que realmente case com o conceito que você quer passar. E é isso, espero que tenha ficado entendido. Se você quiser ler e aprender mais sobre semiótica, eu vou deixar um artigo também aqui do TIFF. Não sei se quando eu vou lançar esse vídeo já estará pronto, mas assim que estiver eu vou deixar também, porque em texto talvez fique mais fácil para você entender. E se você quiser, enfim, a gente pode tentar continuar falando mais sobre isso, beleza? Se você está vendo na parte do YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações para que você receba os novos vídeos. Não se esqueça de seguir a gente também no Instagram e o Facebook, se você utilizar, enfim, e o blog, sempre com bastante artigo, tiffofdesign.com.br. Vou indo nessa, estuda aí, galucho, um forte abraço, até mais, fui!